E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Na aula de hoje vou estar apresentando para vocês o fenômeno de reflexão. Como vimos anteriormente nas aulas de ótica geométrica, os objetos que nós conseguimos enxergar ou eles produzem a luz própria, são aqueles objetos luminosos, ou eles refletem a luz. No caso, a reflexão, o que seria? A reflexão ela ocorre quando a onda ela bate sobre uma superfície, sobre um anteparo, e ela volta para o mesmo meio, não alterando nenhuma de suas características, como comprimento de onda, como frequência ou velocidade. A análise que a gente vai fazer nessa aula aqui é sobre as ondas luminosas, ou melhor, sobre a luz. Aí, eu tenho representado aqui um feixe luminoso que incide sobre uma superfície espelhada e ele é refletido. Existem dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão difusa. Vamos entender cada uma delas. Quando a gente se coloca de frente para o espelho, nós conseguimos observar a nossa imagem, ou quando nós nos colocamos também diante de algum objeto bem polido, como uma colher. Por que nós conseguimos observar a nossa imagem? Nós conseguimos observar a nossa imagem pelo fato da reflexão que está ocorrendo nessa superfície ser regular. Observem que o feixe incidente ele se mantém paralelo e o feixe refletido ele também se mantém em formato paralelo. A gente percebe que na reflexão regular não há um desvio no caso desses raios luminosos. Agora, quando a luz ela atinge superfícies que não são perfeitamente lisas, o que vai acontecer? O feixe incidente chega sobre a superfície e cada raio luminoso vai tomar uma direção diferente, ou seja, ele vai ser refletido difusamente. Então, existem dois tipos de reflexão. A reflexão regular, que ocorre em superfícies perfeitamente lisas, e a reflexão difusa, que vai ocorrer nas superfícies rugosas. Pessoal, para a gente entender a formação de imagem em espelhos, a gente tem que relembrar sobre as leis da reflexão, que são duas. Aqui eu tenho representado um feixe luminoso que atinge a superfície de um espelho e é refletido. Esse feixe que chega no espelho é o raio incidente. Aquele que sai do espelho é o raio refletido. A gente observa que o raio incidente ele forma um certo ângulo θi, que nós vamos chamar de ângulo de incidência em relação ao normal. E o raio refletido vai formar também um ângulo em relação ao normal, θr, que é o chamado ângulo de reflexão. Vamos agora entender quais são essas leis. A primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles são o quê? Eles são coplanares. O que é ser coplanar? No caso, seria que eles estariam contidos no mesmo plano. Então, se o espelho está aqui, o raio incidente chega sobre o espelho, ele vai ser refletido no mesmo plano do espelho. Ele vai ser refletido para frente. Certo? Então aqui eu tenho a primeira lei da reflexão, que diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. A segunda lei da reflexão, que é muito importante para a gente entender a formação da imagem em espelhos planos, diz o seguinte, que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que se o raio incidente forma um ângulo de 30 graus com a reta normal, ao ser refletido, o raio refletido vai formar um ângulo de 30 graus com a reta normal, pois o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Pessoal, agora vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre os chamados espelhos planos. Os espelhos planos são instrumentos ópticos na qual eles refletem até 90% da luz que incide sobre eles.
o espelho plano ele é constituído de 3 camadas. No caso, nós temos o vidro bem polido. Você deposita uma filetinha de prata sobre o vidro. Esse filete de prata, no caso esse material, ele que vai ser a superfície refletora. Depois disso, se pinta a prata com tinta preta, para que a luz não atravesse o espelho. Então, o que vai acontecer? No caso, a luz vai chegar e vai ser refletida sobre a prata. O vidro ele vai servir para que não oxide a prata, tá bom? Em contato com o ar. No caso, na física, a gente vai representar os espelhos planos através desse desenho bem simples aqui, na qual a gente tem uma reta e eu vou fazer umas ranhuras de um lado dessa reta. Do lado onde tem as ranhuras, representa a parte fosca do espelho, na qual não há reflexão. A parte onde você não tem essas ranhuras, representa a parte espelhada, ou seja, onde que vai acontecer a reflexão. Beleza? Então aqui nós temos a representação do nosso espelho plano na física. Agora, é o seguinte, com certeza você já se colocou de frente no espelho e percebeu que a sua imagem, que é projetada, ou melhor, conjugada em um espelho plano, ela é exatamente igual a você. No entanto, se você levantar a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda. Mas por que acontece isso? Qual é a natureza da imagem em espelhos planos? Olha só, para a gente entender a natureza da imagem em espelhos planos, nada melhor do que desenhar elas, entender o processo de como desenhá-las, como representá-las, porque a gente está trabalhando a ótica geométrica, lembra? Então, olha só, eu vou fazer a representação de imagem de 2 objetos. Um objeto pontual, associando um ponto, para a gente caracterizar alguns aspectos dessa imagem, e depois a imagem de um objeto extenso, beleza? Então, olha só, deixa eu trabalhar aqui, porque eu já tinha desenhado. Olha só, vamos lá. Então, eu tenho aqui um objeto plano. Ou melhor, desculpa, um objeto diante de um espelho. Como que eu vou representar a formação da minha imagem? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou traçar uma reta que é perpendicular à superfície do espelho e vai passar pelo centro desse objeto pontual, certo? Eu sei que desse objeto pontual vai sair vários raios luminosos, mas eu vou representar somente um aqui, ó. Vem e representa um raio luminoso que vai atingir a superfície do espelho e vai ser refletido. Pessoal, parece que esse raio refletido aqui ele é oriundo de algum ponto. Então eu vou fazer o prolongamento desse raio aqui atrás, ó. Eu vou observar o seguinte, que quando há essa conexão, ou melhor, essa intersecção entre a nossa reta imagem e o prolongamento do raio refletido, bem aqui é onde você vai ter a formação de sua imagem. Você vai perceber o seguinte, aqui do desenho, que a distância entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância entre o espelho e a imagem formada. Ou seja, se eu tiver 1 metro do espelho, a minha imagem vai ser formada a 1 metro dele. Ou seja, entre eu e a minha imagem vai ter 2 metros. Certo? Agora, olha só em relação a um objeto extenso. O objeto extenso ele é formado por vários pontos. Então, olha só como eu faço aqui, ó. Pego, traço uma reta imagem, que vai cortar vários pontos que eu vou segmentar aqui no meu desenho, que nem aqui no desenho um F. Traço a minha reta imagem. Olha só. Eu sei que a distância entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância entre a imagem e o espelho. Então, pegando aqui, ó, eu tenho ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos representar esses pontos conjugados no espelho plano. Então, aqui, ó,
ponto 1, ponto 1. Ponto 2, ponto 2. Mesma distância, ó, estou fazendo a medida das distâncias sobre a reta imagem. Mas por que o senhor não está fazendo a representação da reflexão igual você fez o primeiro? Não há necessidade. Ponto 3, ponto 3. 5 e 5. Agora vamos ligar os pontos. Olha só, aqui eu tenho ponto 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Vamos representar aqui, ó, unindo os pontos. Eu vou perceber que a imagem conjugada aqui, ela vai ter o mesmo tamanho e ela terá, no caso, uma inversão, ou melhor, uma reversão de seus lados. No caso aqui, o F ele ficou contrário. Não é à toa que, quando a gente observa uma ambulância de frente, a ambulância está escrito como? Está escrito ao contrário. Porque quando o motorista ele observa através do espelho retrovisor a ambulância, vai estar escrito como? Vai estar escrito correto. Beleza? Mas daí, professor, o senhor disse que agora vai caracterizar essa imagem. Vamos caracterizar essa imagem. Primeiro, em relação à natureza da imagem. Pessoal, essa imagem é conjugada devido ao prolongamento do raio refletido. Ele não é formado diante do próprio raio refletido, mas sim devido ao prolongamento. Nós dizemos que esse vértice é um vértice virtual. Portanto, a imagem e o espelho plano é uma imagem do tipo virtual. Então, a imagem é sempre virtual no espelho plano. Se eu observar, eu vejo que ela tem o mesmo tamanho, ou seja, ela é simétrica. Nós podemos dizer que ela é igual. E, no caso, ela não está orientada de ponta cabeça, ela está direta, no entanto, ela está reversa. O lado direito do objeto é representado como se no lado esquerdo da minha imagem. Então, nós dizemos que ela é reversa. Certo? Pessoal, para a gente dar continuidade nessa aula, que tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo nosso é curto aqui, vamos falar um pouquinho sobre o campo visual. Já percebeu que quando você está diante do espelho, você consegue observar algumas coisas que estão na sala onde está esse espelho. No entanto, você não consegue ver toda ela. Por quê? Porque existe o chamado campo de visão do nosso espelho. No caso, no trânsito, é muito importante que os motoristas se atentem ao campo visual. Muitos acidentes ocorrem quando, por exemplo, o motoqueiro ele vai fazer uma ultrapassagem e o motorista não percebe que ele saiu do campo de visão do retrovisor e aí acaba acontecendo um acidente. Pessoal, para a gente representar o campo visual é muito simples. Olha só, imagine que eu tenho um espelho plano bem aqui. E eu tenho um observador situado bem na frente desse espelho plano. Eu vou conjugar a imagem desse observador. Como? Faço a minha reta imagem, traço aquela reta que é perpendicular à superfície do espelho, faço a medida da distância entre o espelho e o observador. A mesma distância vai estar a conjugação de sua imagem. Está bem aqui. Então aqui eu tenho o meu observador, aqui eu tenho a minha imagem. Para eu saber qual que seria o campo de visão desse observador, ou seja, o que ele conseguiria enxergar através da reflexão do espelho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar duas setas tangenciando a borda do espelho. No caso, a borda inferior e a borda superior, saindo da imagem. Todo objeto que estiver dentro dessa região aqui, ela vai se encontrar no campo visual, ou seja, o meu observador vai conseguir visualizar, no caso, as coisas que estão aqui. Agora, para a gente encerrar esse módulo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a associação de espelhos. Com certeza você já chegou em algum local, alguma loja física, na qual
havia espelhos. Você percebe que a loja parece ela ficar maior. Se você colocar dois espelhos planos um diante do outro, você vai perceber que o número de imagens formados é infinito. Por que acontece isso? Porque uma imagem de um espelho vai se refletir no outro e assim sucessivamente. Imagine uma situação na qual eu tenho um observador diante de dois espelhos planos, dispostos perpendicularmente um em relação ao outro. Aqui, no caso, eles são colocados formando um ângulo de 90 graus e o observador está bem aqui. Vamos representar a imagem desse observador primeiro no espelho 1. Então, traço a minha reta imagem e conjugo a minha imagem 1 do observador no espelho 1. Agora vamos fazer a imagem do observador no espelho 2. Olha só. Faço a minha imagem do observador no espelho 2. No entanto, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai perceber que a imagem 1 ela vai se refletir no espelho 2. Então, eu faço a reflexão aqui dessa minha imagem. Tá bem aqui, ó. Uma imagem. E a imagem 2 vai se refletir no espelho 1. Então, olha aqui, ó. Ela vai sobrepor. Ou seja, quando eu tenho dois espelhos perpendiculares entre si, espelhos planos, eu tenho a formação de uma, duas, três imagens. Se é caso eu diminuir a angulação entre ambas, no caso entre ambos os espelhos, o número de imagens vai ser maior, até que chegue o ponto de os ângulos ser igual a zero e o número de imagens formadas nesses espelhos vai ser infinita. Existe uma forma de eu determinar o valor, ou melhor, o número de imagens formadas em uma associação de espelhos. Como que é? É assim, ó. O número de imagens é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1, onde alfa representa, no caso, o ângulo formado entre esses dois espelhos. O exemplo que eu dei aqui, o alfa é 90 graus. Então, 360 por 90 dá 4, menos 1, 3 imagens formadas. Pessoal, valeu!